Olá, eu sou a Nayara Gomes, analista de comunicação da Mac Show. Olá, eu sou Durval Vieira de Freitas, eu sou apoio técnico, consultor da Mac Show, desde a sua primeira edição. Nós estamos aqui com dois representantes da Cediza, o Silvino Canzian, diretor comercial, e o Rafael Dalla Bernardina, gerente industrial. Sejam muito bem-vindos, obrigada pela participação. Eu queria, para começar, eu queria que vocês contassem um pouquinho da trajetória profissional de vocês. Bom, eu entrei na Cediza em 1985 e a minha trajetória eu passei por todos os cargos lá na Cediza, desde vendedor, gerente comercial e assumi a direção comercial. Sou o diretor comercial hoje. A direção comercial da Cediza cuida da parte de vendas, cuida da parte de suprimento, compras, cuida da parte de logística, na área de marketing e inteligência de mercado. A minha formação é administração, mas eu fiz MBA em marketing e fiz um MBA em gestão de pessoas e liderança. Então, onde desenvolvo o meu trabalho. Rafael? Bom, eu sou engenheiro civil, né? Eu tive duas passagens pela Cediza. A primeira foi em 2011. Na época eu estava ainda fazendo o curso de engenharia, mas eu fiz um curso paralelo na Dom Cabral que me deu um despertar para o mundo das finanças. E aí eu entrei na Cediza, né, no setor de controladoria, que estava sendo recém-construído lá. Fiquei lá de 2011 a 2014. Mas aí eu senti que eu devia sair um pouco para respirar novos ares, ter outras experiências, né? Então eu fiz um MBA na Copiade. Em seguida eu trabalhei na Apex, empresa de mercado financeiro. Fiquei até 2017 lá. Quando eu fui convidado para voltar para a Cediza, que enfim, a empresa da minha família, sempre tive uma admiração muito grande pela trajetória da empresa, né? E aí voltei, rodei um tempo, fiquei 1 ano e meio praticamente rodando as diversas áreas da empresa para ter uma visão mais abrangente dela e acabei me encontrando ali na indústria. A empresa tinha uma necessidade grande naquele momento de ter uma nova liderança ali, né, até uma sucessão. E estou lá desde 2019 na indústria, já tem 6 anos, né? E estamos desenvolvendo, consolidando aí essa área da empresa que você diz vem cada vez mais se tornando uma empresa industrial, né? Ela nasceu de uma distribuição, mas aos poucos fomos... Silvino, você disse que está há 40 anos lá. Então, a Cediza tem quantos anos de história? A Cediza está fazendo 50 anos esse ano. E está mudando de casa. Estamos de casa nova, aniversário de 50 anos e casa nova. Merece, né? Uma data importante, significativa assim, merece. Onde que é essa mudança? Onde vocês estavam e para onde vocês estão Nós estamos indo? aqui no Planalto de Carapina e nós estamos indo para Calogi, depois da Serra Sede. Então é uma área de 200 mil metros, onde a área de ocupação da Cediza, nós vamos ocupar 100 mil metros e lá vai ser construído um condomínio logístico também. Então outras empresas também vão fazer parte lá do conglomerado. Entendi. Eu acho que é difícil alguém da área industrial, não conhecer o trabalho da Cediza. Mas você conta um pouquinho para a gente, para quem está começando nesse setor industrial e quer saber um pouquinho mais de vocês? Bom, a Cediza, no início, ela foi uma empresa regional. A gente chegava a atingir o sul da Bahia, o norte do Rio de Janeiro e a zona da Mata de Minas. E o Espírito Santo. Então nós ocupávamos esse território e atendendo ao segmento de construção, principalmente, mas entramos na área industrial, toda a área de manutenção e construção industrial. Atendemos a indústria metalmecânica do estado do Espírito Santo e trabalhamos muito no setor do petróleo e gás. Nós seguimos, no princípio, aonde a economia estava mais forte. Naquele momento, lá na década de 80, o petróleo estava começando a se desenvolver, Macaé era um polo de desenvolvimento, nós abrimos uma unidade em Macaé. E o sul da Bahia, com o cacau, que era uma economia muito forte,
também nós tivemos uma filial no sul da Bahia e atendia aquela região. E atendia o Espírito Santo aqui, é uma área mais próxima. Aham. Num segundo ciclo, nós demos um passo à frente. Nós chegamos aí a Salvador, chegamos aí a Belo Horizonte e fomos ao Rio de Janeiro. Fizemos essa rota aí, Salvador um pouco mais distante, que dá 1.200 quilômetros, e Belo Horizonte e Rio de Janeiro aí na faixa de 600 quilômetros de Vitória. Passou o tempo, na década de 90, nós fizemos um projeto de avançar pelo Nordeste. Então a empresa ela se tornou muito bandeirante. Nós fomos em áreas que a gente não conhecia. A primeira a atração era a área de mineração, através da Vale do Rio Doce, e todo o seu setor de serviço. Nós fomos para o Maranhão e fomos lá encontrar as unidades da Vale, a Vale em construção. E começamos esse trabalho no Maranhão. Fomos para o Ceará, Pernambuco, Alagoas, na usina de açúcar, Pernambuco e Ceará, duas cidades já mais desenvolvidas. E numa outra frente, nós fomos para São Paulo. Então, nós iniciamos um trabalho em São Paulo também. São Paulo representa aí 40% do consumo de aço do Brasil e fomos desenvolver esse trabalho em São Paulo. Muita concorrência, mas faz com que a gente se adapte e aprenda a ter uma eficiência operacional para atuar em qualquer região. Fomos para o Centro-Oeste, até Goiás e Brasília, então nós fizemos essa ocupação regional. Então, de São Paulo, Rio de Janeiro, pegamos a região Sudeste toda, a região Nordeste e iniciamos a região lá do Centro-Oeste. Isso é na geografia. Passando o tempo, nós vimos que nós tínhamos necessidade de desenvolver mix de produto. Ali nasceu a vocação industrial da Cediza. Ela começar a agregar valor, a transformar, e a escassez de mão de obra já, naquela época, já começou a demonstrar que se a gente levasse o produto mais pré-acabado, favorecia toda a demanda de mercado, enfim. Era um nicho que estava aberto. E nós começamos a fabricar material oxicortado, fazer inserts metálicos, fazer vigas soldadas para pontes, viadutos, sempre pensando em peças mais pesadas, mais robustas, aonde o mercado tinha mais dificuldade de se abastecer. Sim. E tem um outro lado também, que é o de acesso a matéria-prima, né, e produtos. Então, que é o movimento antes a gente só distribuía perfil, só distribuía tubo, só distribuía telha. A gente começou a fabricar esses materiais que davam maior competitividade para a gente, né? Então teve essas duas características, uma fábrica mais de customizados indo downstream, né? E uma mais de seriados, que é mais upstream, a gente virando um pouco o nosso fornecedor, né? Ou pegando parte do trabalho. Então hoje a gente até tem essa divisão mais clara, são duas fábricas, uma de customizados e uma de seriados, que elas têm características bem diferentes, né? Uma é sob demanda, uma outra não, eu faço, boto no estoque e a equipe de venda vende praticamente igual ela vende o produto que a gente só distribui, né? A gente tem hoje essas duas características. Nós caminhamos com essa trajetória, a gente começou a ter uma metodologia de que para funcionar bem, nós precisamos de três coisas. Nós precisamos de ter ocupação regional, não ter uma concorrência tão local, tão acirrada, aonde a gente distribuiu em diversos segmentos e numa região mais vasta. Hoje nós ocupamos o Brasil inteiro. Na outra frente, trabalhamos a questão do mix, que o Rafael explicou. E, atualmente, nós trabalhamos muito a questão das pessoas. Treinamento de pessoas, trazer a cultura das pessoas, enfim, ter as pessoas com conhecimento suficiente, que seja na indústria, que seja no comércio, ou na venda, ou que seja em todo o suporte, que sejam pessoas mais bem treinadas, mais capacitadas. E a gente trabalha também os processos. A Dom Cabral, ela nos presta assessoria. E através dessa assessoria da Dom Cabral, da metodologia que ele traz, nós mexemos muito no nosso processo. Assim, nós sempre dizíamos, nós precisamos de ter preço. Através da Dom Cabral nós aprendemos que nós precisamos ter custo.
Então, é a diferença. Eu só vou ter preço bom se eu tiver custo, né, for competitivo. Se eu tiver eficiência operacional para suportar e desenvolver as coisas. Durval se animou com esse assunto. Ô, Silvino, eu sou um fã da Cediza. Como outras empresas aqui do estado, nós somos um estado metal mecânico. Exato. E vocês foram os embriões disso, começaram tudo isso. Vocês começaram vendendo, porque na década de 80 nós não tínhamos aqui ainda o ArcelorMittal. Exato. Vocês vendiam só vergalhão e fio máquina? Ou já vendiam chapas, placas? Não, Como nós já vendíamos chapas e placas. E de quem era na época? Na época, nós fomos o primeiro distribuidor da CSN aqui no estado. Primeiro, porque na época a CSN era uma empresa estatal. E a empresa precisava de ter cotas para poder distribuir. E nós éramos a única empresa que tinha esse certificado aqui dessas cotas para poder ser vendido. Então a gente já vendia chapa. Então vocês começaram só comercializando produtos, né? Só comercializando. E quando começou que ano começou a fabricação? A fabricação ela começou na década de 90. Nós começamos mesmo, vamos dizer, já tinha antes. Quando a Cediza foi montada, ela já foi montada, estruturada com 2 máquinas de desbobinamento. Então a gente fazia já o desbobinamento. Ali no início da década de 90, nós colocamos máquina de fabricação de telhas metálicas. Então é um produto mais fácil, usa uma matéria-prima só, então era mais fácil, nós começamos por ali. A partir dali, nós começamos a trabalhar o customizado também, mas nós já usávamos mão de obra de terceiro. Então a gente arrendava espaço de fábricas para já ir produzindo outros materiais. Agora não ficou claro para mim, vocês têm quantas fábricas e quantas filiais? Vocês só têm uma fábrica aqui na Serra e tem só filiais para venda? É assim? A fábrica principal é aqui na Serra, o nosso escritório principal é aqui na Serra. Nós temos uma filial em Salvador que tem uma fábrica de telha junto a essa filial. É comercialização, faz estocagem e vendas. Nós temos outra filial, igual a de Salvador, em Pernambuco, que também faz estocagem, tem a fábrica de telhas e distribui para o Nordeste. Nós temos uma fábrica hoje em Volta Redonda, que também já está produzindo. Lá tem acerta vergalhão, a gente compra em bobinas e ele aplana esses vergalhões e corta no tamanho que o cliente precisa. E tem máquinas de fabricação de telhas, lambril, que é um material para fazer portão, portas. Então vocês têm uma fábrica central aqui no Espírito Santo e tem 4 unidades, uma em Pernambuco, Salvador, Bahia. E no nosso modelo, isso é com estoque e fabricação. Mas dentro do nosso modelo comercial, hoje, nós temos unidades chamadas pontos de vendas. Então, esses pontos de vendas, nós temos um em Fortaleza, foi inaugurado no ano passado. Nós temos um ponto de venda em Cuiabá, no Mato Grosso. Nós temos um ponto de venda que inauguramos o mês passado em Luiz Eduardo Magalhães para atender o Oeste Baiano, que vai até o Piauí. Área agrícola muito forte. Área agrícola, exatamente. Então, Cuiabá também, nós já estamos trabalhando na área agrícola. E vamos inaugurar em outubro um outro ponto de vendas em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Aí nós estamos focados na área agrícola, num segmento. Nós temos um escritório de vendas no Rio de Janeiro, para atender a cidade, toda a Grande Rio e o sul do Rio. E temos um escritório em Macaé, que atende Macaé e o norte do Rio de Janeiro. Que legal. Então, a gente está trabalhando, e dentro do nosso projeto, a cada 2 anos, a cada ano a gente ter 2 escritórios. E cada ano, a partir do ano que vem, cada escritório, um escritório que estiver performando melhor vira filial. Perfeito. Rafael, qual a quantidade de aço que vocês processam e vendem por mês? A gente está processando ao redor de 7.000 toneladas mês e distribuindo total, né, o que produz e o que só distribui somados ao redor de 12, né? E qual o principal mercado de vocês? São Paulo? 40%, você falou? Não, o nosso... Olha, hoje se você pegar Nordeste e Sudeste, são os dois juntos, né? Mas se olhar estado, Bahia, Espírito Santo, Pernambuco e São Paulo. E Rio de Janeiro, né? E São Paulo, nessa ordem. Então você está dizendo que o nosso Nordeste está evoluindo, né? O consumo de aço está melhorando no Nordeste?
Com certeza. Com certeza. Tem uma vantagem para nós atuar no Nordeste, porque o aço sempre é produzido no Sudeste. Então, o Nordeste tem pouca fabricação final de aço. Então, todo esse aço tem que viajar do Sudeste para o Nordeste. E nós estamos mais próximos do Nordeste, então a gente ganha. É uma vantagem competitiva. Mas tem uma vantagem competitiva na logística. Embora hoje a gente está na outra perna do frete, a Arcelor como fornecedor fica muito próximo. Nós estamos aí a 5 quilômetros da Arcelor. Então a gente tem um custo de frete na entrada competitivo e nós estamos mais próximos desse mercado do Nordeste, onde a gente também fica mais competitivo na saída. Faz com que a logística nossa para o Nordeste é muito eficiente. Isso que é uma grande vantagem mesmo. uma vantagem. Agora, vocês estão indo para a fábrica nova. Isso aí vai aumentar essa capacidade de produção de 12 mil mês? Com certeza. A gente está em processo de mudança, né? A gente iniciou a mudança de forma mais intensa ali em maio. Estamos concluindo esse mês, mas eu acredito que já a partir agora no segundo semestre ainda a gente já começa, eu diria que dobrar. Se essa capacidade hoje é de 7... Dobrar a capacidade? Não, eu acredito que agora em setembro, outubro, eu já consigo ter uma capacidade produtiva de mais de 10. Hoje... Obviamente, você tem um processo, né, de ramp-up ali dos novos equipamentos que vai acontecendo e junto na demanda, né, eu preciso estar com isso casado. Não adianta eu produzir se eu não tiver a demanda vindo junto. Então, é uma construção para ir acontecendo, eu diria, ao longo dos próximos 2 anos, né? A gente fazer essa migração. Hoje vocês vendem mais o produto trabalhado, ou seja, com valor agregado, ou produto direto da siderúrgica? Não. Dessas 12 mil toneladas? Dessas 12 mil, 7 mil passam por processos industriais dentro da Cediza. Mas dessas 7 mil, mais de 6 é produto seriado. Ou seja, é produto que eu produzo, boto na prateleira e distribuo. E ao redor ali de 500, 600 toneladas é o que a gente chama de aço customizado, onde basicamente a gente pega a chapa e trabalha ela em dimensões, especificações já do jeito que o cliente precisa. Vocês têm metalon também? Fazem tubo? Sim, fazem. Sim. E isso representa quanto na produção de vocês? Hoje isso é aproximadamente 20%. 20%? 20% da nossa produção. Hoje a nossa produção, a fábrica, ela está representando 65% da nossa venda. E 35% fica para distribuição. Nós temos um plano até 2028. Esse ano, nosso orçamento é de fazer 150 mil toneladas. 2028, nós estamos programados a fazer 250 mil toneladas. São 500 mil toneladas de movimentação entre entrada e saída de aço. Nossa, é um volume bem considerado. Nessa situação toda que vocês estão vivendo hoje, qual é o maior desafio de vocês hoje? É matéria-prima? É pessoal? É logística? O que é o grande desafio para vocês hoje? Nós consideramos, porque no momento que tem uma escassez de mão de obra e o crescimento que nós estamos implementando, sempre a mão de obra é o ponto mais frágil. Matéria-prima não é problema, não? Não é problema. Matéria-prima logística é problema? Não é problema. Então mão de obra é o desafio. É o principal. Principalmente à medida que na fábrica nova, né, que a gente vai migrando para um maquinário mais tecnológico, a gente vai precisando de cada vez mais de uma mão de obra mais capacitada, mais comprometida e que você tem uma continuidade, né? Aquela rotatividade, ela é a pior coisa que tem. Então eu diria que você formar uma equipe consolidada, que tem experiência nos nossos equipamentos, que dominem ali a produção, eu acho que é um desafio. Quantos funcionários vocês têm hoje? Total? São mais de 500. Já está chegando a 600 funcionários. Quantos no Espírito Santo? O Espírito Santo é a maioria. Nós devemos ter aí 75% no Espírito Santo. E o que vocês estão fazendo para superar esse desafio da mão de obra? Olha, nós temos procurado gente. Nós temos um programa na empresa que a gente considera como um sucesso. É o programa chamado Talentaço. Esse programa nós disputamos aqui na indústria, com grandes indústrias como Vale do Rio Doce, ArcelorMittal, EDP Excelsior, Suzano, na busca de um projeto, na busca de candidatos
para estagiários. Então, nós tivemos esse ano 1.200 candidatos inscritos para 30 vagas. Então, assim, a CEDISA hoje é referência nacional. Que legal. Nós já tivemos estagiário nesse programa que foi campeão nacional, foi campeão brasileiro, ganhou o prêmio, melhor projeto no Espírito Santo. O estagiário que chega nesse projeto, que é aprovado nesse projeto, ele assume um projeto na empresa. A empresa hoje, ela trabalha com duas metodologias. Uma é de indicadores, para poder medir e acompanhar tudo que é feito. E na outra ponta, são projetos. É o projeto que faz a gente se desenvolver. Projetos estratégicos, né? Isso tudo no planejamento aprovado, no planejamento estratégico. A gente traz esses estagiários, que são pessoas que estão em formação muito próximo já de se formar, já terminando o seu curso, então vem com capacidade. É uma maneira da gente trazer pessoas que atualiza todas as metodologias que a universidade está implementando. A gente traz para dentro da empresa, a gente dá apoio, premia pelos projetos, a gente faz um concurso interno para ver quais projetos são os melhores, e isso vai para a Federação das Indústrias, para poder, lá na Findes, para disputar o prêmio IEL, e lá, vamos dizer assim, concorre com esses outros projetos. Esse processo demora quanto tempo de capacitação, de transformar um estagiário desse em um profissional? Olha, a gente diz lá o seguinte, a gente forma ele em 1 ano. Ou a gente absorve, ou ele vai para outras empresas. A preocupação nossa é fazer a formação da pessoa, é a capacitação, independente de se ela vai ficar com a gente ou não. E quantos vocês formam por ano? Nós inicia o projeto com 30 pessoas, mas normalmente passa por esse projeto 40, às vezes até 50. Por ano? Por ano. Parabéns. Muito interessante. Que notícia boa. É muito legal. Isso. Muito legal. Muito e é legal. engraçado porque desde que vocês começaram a falar, vocês falaram dos 3 pilares de vocês, falaram do treinamento de pessoas. Eu lembrei de uma fala sua, Durval, em um treinamento que a gente fez lá na consultoria, do seu papel, que você gosta de desenvolver pessoas também, né? E qual que é a importância desse desenvolvimento de pessoas para a indústria brasileira, para o desenvolvimento da indústria capixaba, para o desenvolvimento da indústria brasileira de forma geral? Eu vejo o seguinte, para mim, eu já acompanhei mais de 4.000 empresas pelo Brasil. As empresas que têm mais sucesso, eu até brinco isso, é a que tem um centro de treinamento. E a que tem mais sucesso são aquelas que formam gente dentro de casa, que são pessoas comprometidas, elas adquirem desde o início a cultura da empresa. Então ela vive aquilo. Mas o segredo não está só na formação, está na seleção dessas pessoas. Você tem que fazer um bom... E isso a Fundação Dom Cabral é mestre nisso. Para fazer um curso da Fundação Dom Cabral, por exemplo, ele passa por um teste. Para a empresa entrar no programa da Fundação Dom Cabral. Então, para você contratar alguém para saber se está dentro daquilo que você é importante. E depois ele sendo novo... Ele vai adquirir os hábitos, os costumes e absorve e aquilo desenvolve dentro daquilo que a empresa espera. Eu sou fã de formação de equipe, de pessoas. Você traz uma estrela de fora, ela traz todos os vícios, pode ter alguma virtude. Normalmente as empresas que trazem de fora, trazem para pontos específicos para suprir uma lacuna. As que têm sucesso formam em casa. Vocês permitem citar aqui, eu cito a Estel, a Imetame, essas de sucesso, nossa, todas elas fizeram isso, sabe? Formando em casa. Eu diria que a CEDISA é um outro exemplo. Né? É outro Nossos exemplo. cargos de liderança praticamente todo mundo. É o melhor caminho que tem. Isso. Você é um exemplo, né? 40 anos, disse que passou por todos os cargos. Mas o que a Nayana está falando aqui, eu passo em vários lugares e observo, né? Às vezes a gente quer contratar um consultor de fora para dar um treinamento. Às vezes esse professor está dentro de casa. Com certeza. Para alguns cursos. Você precisa trazer, às vezes, o conteúdo, a forma, orientar ele ser, que ele passa por que está chegando muito melhor do que alguém. Às vezes pode trazer metodologia, mas o conhecimento está dentro de casa. E, às vezes é melhor do que... Com certeza. E você forma mais equipe, que equipe é conjunto, né? Nós temos, eu sempre comparo muito com o futebol. Nós somos um exemplo aqui no Campeonato Brasileiro hoje.
Um time sem estrela nenhuma, mas que tem um conjunto, tem uma gestão, um planejamento, que é o Mirassol, acho que está em 5º ou 6º lugar. Enquanto outras equipes com estrelas, com salários altíssimos, não performam tão bem. Com certeza. E assim, na realidade empresarial, né, nossa, eu acho muito importante você criar um ambiente onde as ideias prosperem, onde todo mundo realmente de alguma forma participe. E o Talentaço é um marco disso, né? Pô, a gente bota um estagiário às vezes para realmente fazer coisas transformacionais na empresa. E aí você cria um ambiente onde todo mundo realmente traz coisas e questiona o status quo, sabe? E dali você cria um ambiente extremamente favorável para. E ele traz, assim, principalmente para pessoas de mais idade, como eu, como o Silvino, que não tem domínio, às vezes, dessas ferramentas modernas, esse estagiário vem completar a gente e ajuda, e todos ganham com isso, né? Ele aprende a nossa parte e nós aprendemos parte com ele. Eles têm mais facilidade de aprender a nossa, não, Silvino, que a gente com ele. Assim mesmo. Você disse que cada empresa, Durval, tem a própria cultura, mas cada cultura parte, assim, mas o que é em comum? Que vocês acreditam que são os pontos, as características que um profissional da indústria do futuro, assim, precisa ter? Eles passam ainda pelos treinamentos da Fundação Dom Cabral, e uma das primeiras coisas que a gente faz quando começa em qualquer empresa é um planejamento estratégico. E no planejamento estratégico, você define a primeira coisa da empresa, conhecer a missão da empresa. A missão, a visão, né, da empresa, e depois os valores. E a gente na Fundação Dom Cabral trabalha sempre com 5, é uma mão. Quem tem mais de 5 não tem nada. Então é 5. São esses valores que são a cultura da empresa. E aí você define o negócio também. Então você tem todos os propósitos definidos. Sabe qual é a missão, ou seja, onde você quer chegar, para quê, a visão, né? Aí você tem esses valores e define o seu negócio. Qual é o meu negócio? Eles começaram, basicamente, com o que eles são hoje, só aprimoraram. Eles começaram vendendo e já fazendo algum trabalho. Eles foram verticalizando esse trabalho aqui, aprimorando, trazendo outros produtos. Ou seja, eles não estão perdendo foco no negócio deles. Eles estão trabalhando dentro do foco deles. Eles não ficam atirando em tudo. É muito importante isso. Esse é o sucesso. Aí cria a cultura nos valores dele, que cada empresa tem seu valor. Nenhuma pessoa é igual a outra. Nenhuma empresa é igual a outra. Eles são diferentes das outras empresas que distribuem aço. E essa credibilidade que ele passa para o mercado, e o mercado fica uma mão dupla. O cliente vê nele aquilo que ele tem e eles se complementam e fazem um bom negócio e todos crescem. Não sei se vocês concordam com isso. Eu concordo, sim. Eu sou fã, assim, da cultura. Tá bem sedimentada dentro da Cediza. E qual é a cultura da Cediza? A cultura da Cediza é de respeito, seja cliente, seja fornecedor, que seja a comunidade, que seja o governo, é de respeitar regras e leis. E essa honradez, ela vem desde os fundadores. Ele traz isso e conseguiram passar através do exemplo. Não era o que ele falava, é do exemplo. Isso contamina, isso inspira a gente no dia a dia. Lá a gente tem um valor que diz, que fala sobre o cliente. Que ele fala assim, que nós trabalhamos, atender o cliente ganhando junto. Então eu acho que quando a gente faz essa divisão e respeita, eu acho que respeita um fornecedor onde a gente não tenta tirar tudo. Eu acho que a cadeia produtiva, vamos dizer assim, tem que ter seus ganhos, tem que pagar seus custos. Quando você respeita isso, você é inserido no sistema. Quando você não receita, você é excluído do sistema. Então, a empresa, para perenizar, a primeira coisa que eu acho que o princípio, além do planejamento que o Durval falou, é ter respeito. Respeito por tudo. É a grande cultura. E você? Um valor que eu gosto muito é o que queremos, fazemos também. Que ele vai um pouco nessa pegada de você não é na primeira dificuldade ali que você vai desistir, sabe? As dificuldades vão aparecer, mas a gente junto, na mesma direção, a gente vai vencendo elas, né? Então eu acho isso bem legal. E isso permeia muito no dia a dia, né, cara? O tempo inteiro é dificuldade, a superação de você gostar do desafio, de superar o desafio, é o ambiente que eu acho que a gente está criando. Olha, vocês estão me surpreendendo. Eu convivo com a Cediza há muitos e muitos anos, né, de respeito.
Eu sempre que trago alguém de fora aqui, de outro estado, levo lá, porque eles estão sempre de portas abertas, mostrando. Isso é muito bom. Mas eu gostaria de saber de vocês o que vocês pensam do futuro da Cediza, cada um em separado. Olha, a Cediza é uma empresa que na dinâmica dela e dentro desse planejamento a gente tem... O Rafael, ele está no plano de sucessão. A empresa hoje, ela já está no programa de sucessão, os novos sucessores. Então nós, que já estamos há mais tempo na empresa, a gente já está passando, a Lara está lá no setor de suprimento, já está lá comigo e eu estou passando tudo para ela. Eu falei assim, daqui uns dias nós não vamos fazer mais nada, eles que vão fazer tudo. Então, assim, é exatamente passar o conhecimento que a gente adquiriu no tempo, como que a gente fez para vencer em momentos, porque, vamos dizer assim, o mercado ele não é uma linha reta, ele tem curvas. E a gente passar que ou que seja no momento bom, ou que seja no momento ruim, os dois vão passar. E como suportar. O Rafael citou aqui o que queremos, fazemos. Isso aí traz a tenacidade, né? De você suportar momentos difíceis. Então, eu acho que a empresa é ir se consolidando com essas ideias e fazendo esse planejamento cada vez mais longo, embora tenha que ser ajustado, porque no país as coisas mudam muito e a gente tem que estar atento para poder continuar acompanhar essas mudanças. Exato. E como a Mac Show pode ajudar? Vamos aguardar ele falar do futuro. Só falar um pouquinho de como que eu vejo. Assim, eu acho que a pegada que a gente está é muito da eficiência operacional, né? Então, assim, eu imagino a Cediza no futuro cada vez mais eficiente, olhando para dentro, mas também entregando eficiência para os clientes e para o mercado, entendeu? Então a gente cada vez mais fornecer soluções. Nossa missão é, né, transformar o aço em solução. Então eu fazer isso, eu cada vez mais eu tornar os meus clientes mais eficientes e no final das contas o Brasil como um todo mais eficiente, sabe? Eu acho que o aço ele tá no DNA do aço a eficiência. Mas a gente tem um caminho muito grande ainda no Brasil para ser de fato eficiente. A gente vê, às vezes, o aço não sendo usado porque o restante da cadeia, às vezes, não acompanha. O que você mais vê é uma obra de aço que ela sobe rapidão e o restante depois fica. Você sobe o esqueleto em um mês e depois fica um ano o resto vindo, sabe? Então, eu acho que tá nesse ecossistema para transformar cada vez mais as nossas construções, elas serem mais eficientes e o Brasil junto, eu acho que é o... É não vender o aço, né? É vender as soluções do aço. Exatamente. É diferente você vender um produto ou você vender a solução do produto, né? Nós temos no Brasil, nós terminamos há pouco ali o painel com a ArcelorMittal, com a Vale e com a Samarco. O Brasil consome em torno de 110 quilos de aço por ano, por habitante. Aqui no estado, pelos meus cálculos, nós estamos com 150, 160 quilos. Nós estamos bem acima da média em função do trabalho de vocês e do nosso setor metal mecânico. A Mac Show vem agregando isso. E vocês, eu vejo, um país desenvolvido tem alguns indicadores que mostram isso. É o consumo de energia, é o consumo de aço, e isso vem da renda per capita, né, que nós temos. Vocês acreditam que a gente possa, pelo que vocês têm demonstrado aqui na conversa, que nós podemos aumentar mais no Brasil esse consumo de aço, né? Agora a gente precisa dar as mãos com a siderúrgica, todos, nas universidades. Você vê que as nossas escolas não têm curso de estrutura metálica, mas tem curso de cálculo em estrutura de concreto. Sim. Então eu acho que nós distribuidores, nós processadores de aço, nós produtores de aço, olhamos muito para dentro. Eu acho que a gente tem que olhar para fora no sentido mais amplo. E aqui na Mac Show a gente procura fazer isso, trazer conhecimento para que todos entendam isso. Como vocês veem, como a Nayana estava dizendo, o papel da Mac Show nesse sentido? Bom, a Mac Show ela tem, no meu ponto de vista, tem para nós, ela tem duas importâncias. Assim, a primeira é a exposição da marca, é a gente estar no mercado, é a visibilidade que uma Mac Show dá, passando aqui 20 mil pessoas, né, numa feira dessa, onde 40% dessas pessoas são de outros estados, vêm de fora. Então, hoje, eu fiquei sabendo ali, não tem vaga em hotel nenhuma, está tudo tomado, a cidade está toda tomada. Então, isso é a Mac Show que está causando isso.
Então, é a importância dessa visibilidade. A segunda coisa é essa troca. Você está numa feira e ver o que o outro está fazendo, ver o que tem de novidade. É você ter um network conhecendo coisas novas que estão sendo feitas. Então, eu penso que esses dois caminhos, eles não são bons, não, eles são ótimos. Né? Eu acho que o Espírito Santo está de parabéns em ter uma Mac Show aqui no estado, trazendo tanta gente. E outra coisa, as pessoas que estão aqui são pessoas de negócio, eles estão inseridos. Aqui não é uma feira de moda, então não tem ninguém passeando aqui. As pessoas que estão aqui, eles estão aqui atrás de negócios. O que eu achei interessante na sua resposta, Vitor, de escutar também o Rafael, é que nós não estamos preocupados aqui em aumentar tanta quantidade de visitantes, é qualificar isso. Nós temos que melhorar a qualificação dos compradores, das pessoas que venham discutir e debater com a gente. Isso é que vai trazer oportunidade de empregos qualificados para os outros também. Mas qual a sua opinião, Rafael? Não, eu acho assim, um ambiente muito inspirador, sabe? Você acaba juntando um grupo de pessoas que gera trocas muito interessantes. Você está no stand, está conversando com um cliente, aparece um fornecedor ao mesmo tempo e juntos ali você vê quantas coisas, quantos desafios em comum e quantas soluções juntos ali, sabe? Você pode dar. E a coisa que aqui vai acontecendo quase naturalmente, né? Por estar todo mundo... Nós estamos aqui desde a primeira, estamos na 18ª. E o Jorge Luiz, que é o presidente da Celor, me cobrou um vídeo que quando ele esteve conosco, fizemos uma homenagem a ele, o pai dele veio de surpresa, e eu tive que fazer uma pesquisa grande dos meus arquivos. E quando eu lembro que nas primeiras aqui nós tínhamos 80 marcas, depois passamos para 120, 180, 220, e hoje estamos com 330 marcas. Quando eu lembro que eu sinto até um pouco de emoção de falar isso. E vocês ajudaram muito a gente a conquistar isso. Vocês acreditaram, vieram para aqui, vocês já tinham uma marca forte. Isso deu credibilidade para a Mac Show também. Então é um trabalho que eu falo sempre, né? Ninguém nasce andando. Foi uma construção que a gente vê que a Mac Show está consolidada, mas eu falo sempre para milanês também, sabe, Silvino e Rafael? Como a empresa de vocês, a gente não pode parar. Quem para é o negócio, você é atropelado. Se você correr, se você ficar, o bicho pega, né? Então a gente tem que estar sempre à frente do tempo. E você aí da Cediza tem sido um exemplo para nós, tá? Obrigado aí. Vocês lembram qual a vez dessa participação? A primeira vez. Participam há quantos anos? Olha, eu não lembro qual foi, mas quando nós começamos, nós não paramos mais. Olha, é para arrepiar, tá? Obrigado. Que ótimo. É muito agradável. Se ficar, o bicho come, né? Se correr, o bicho pega. Então nós temos que estar nessa, correndo para o bicho não pegar. Que ótimo, gente. Eu agradeço. O Durval já agradeceu essa participação de vocês para fortalecimento da Mac Show ao longo dos anos, mas eu agradeço especificamente nessa edição, nessa participação aqui no podcast. Foi uma conversa assim, muito inspiradora. Eu gosto de ver pessoas que entendem, falar sobre o que elas entendem, o que elas gostam, é inspirador. A gente aprende muito, né? Aprende. Você vê o jovem ensinando a gente, né, Silvino? Eu que agradeço a oportunidade aqui de estar com duas lendas, e você também foi ótimo. Silvino, quantos anos você tem? Eu tenho 65. Você começou lá com 25, então? Com 25. Eu nasci profissionalmente lá. Antes você trabalhou onde? Antes eu trabalhei como representante. Eu fui representante de pisos, de tintas, na área de construção. E assim, eu não sabia qual é a minha vocação. Eu estudando liderança e desenvolvimento humano, eu fui ver se as pessoas que escolhem determinadas profissões, se elas escolhem porque elas têm um dom especial para aquilo. E no meu estudo, eu vi que 95% são adaptados. 5% escolhe realmente o dom que ele tem. Então, eu não sabia, mas assim, acho que o tanto que eu sou empolgado e inspirado naquilo que eu faço, eu acho que eu achei o dom que eu tenho, porque eu gosto muito. Você é feliz? Durval? Eu sou muito feliz. E você é feliz, Rafael? Muito. Você se encontrou?
muito. Eu gosto de desafio, e aí Ah. melhor sair de casa sabendo que eu vou ter desafios. Você, Durval, O quê? você é feliz nessa área de industrial? Ah, É, sim, olha, os olhos já entregam. Se eu faço o que eu faço, eu acho que poucos têm a audácia de fazer o que eu faço. E como eu faço. Porque eu acho, e isso eu acho que eu passei para os meus filhos, eu sou um agregador de pessoas e de soluções. Onde eu entro, a gente consegue costurar e fazer o melhor. E me dedico muito a tudo que eu faço. Mas eu sempre quis ser engenheiro. Mas eu acho que a engenharia, ela permite você ter uma visão geral, que hoje eu sou mais que eu gosto, né? E de estrategista. Mas se eu não fosse chão de fábrica de engenharia, eu não chegava onde eu cheguei. Eu queria dar um depoimento sobre o Durval. Acho que há uns 20 anos passado, o Durval... porque eu acho que a vocação do Durval é de fazer interlocução. Ele consegue interlocução com os mais diversos pessoas e segmentos. Ele, com a comitiva aqui do Espírito Santo de empresários, ele foi no sul do Pará levar esses empresários, porque lá a Vale do Rio Doce se desenvolvendo e outras indústrias, e eu tive a honra, o prazer de estar com ele. Naquele dia, eu vi Durval fazendo coisas que eu não achava nem possível. O Durval, numa sala assim, com 100 pessoas, ele sabia o nome de 70% daquelas pessoas. A gente ia para outro lugar, o Durval, ele conseguia fazer a palestra dele e falar o nome das pessoas olhando para cada um. Eu acho que isso aí, para gente que lida com pessoas no dia a dia, é muito inspirador. Eu fiquei fã do Durval, eu estou até hoje. Que ótimo, então. Mas vamos encerrando. Isso. Porque aqui, se deixasse, tem história para 2, 3 horas. 40 anos, né? Dá para contar muita história. Pô, você não tinha nascido. Eu também não. Tá bom. Que ótimo, gente. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Foi ótimo o papo. Agradeço a participação, agradeço a feira, que vocês aproveitem. Agora você tem que mandar essa gravação para eles. Lá, olha, claro. Nós agradecemos também. Vamos dizer assim, foi uma honra participar com vocês aqui. Tá, joia. Muito Valeu, obrigada. gente. Tá bom? Obrigado aí. Esse foi mais um episódio do Pod Show, o podcast da Mac Show, a maior feira industrial do Espírito Santo. Obrigada.